O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento Giasse, pequenos preços, grandes amigos. O cara fez campanha pro Bolsonaro, entrou de cabeça nessa onda e hoje é deputado estadual. Mais de 30 mil votos e ele se diz contra a corrupção. É isso, Gessé Lopes? Ô, meu amigo, prazer estar aqui participando do seu programa. E acho que o combate à corrupção está na boca do povo, né? Tem uma pesquisa que saiu que de 2011 a 2017 elevou de 9 pontos para 62% a preocupação do povo com a corrupção, passando inclusive a preocupação com relação à saúde e à segurança pública. Então, hoje em dia, é uma das questões mais preocupantes que tem no Brasil com relação ao consenso da população. Gessé, essa é uma da, acho que é a sua principal bandeira. Então, quando eu decidi entrar na política... Não, explica um pouquinho antes, quando você decidiu entrar, porque você não imaginava que ia ganhar. Estou falando da minha pessoa. A sua pessoa, vai. Então, eu comecei apoiando o Bolsonaro. Essa era a minha bandeira política. Eu, com certeza não tinha pretensões nenhuma. Só que esse apoio do Bolsonaro, como eu era uma coisa na época assim, difícil de fazer nas ruas, porque existia um preconceito contra ele, né? E existiam umas falácias e mentiras e até uma agressividade contra quem apoiava o Bolsonaro, tanto nas redes quanto nas ruas. Então, como eu encabeçava isso, eu fui o primeiro a botar adesivo no meu carro, fui o primeiro a botar uma camiseta dele, eu que botei a clínica à disposição para a gente fazer os movimentos do Bolsonaro, eu virei uma espécie de referência, né, do Bolsonaro aqui na região a partir de 2014, 2015. Eu que fiz grupos, eu que fomentei os grupos de WhatsApp, de internet, eu botava nas minhas redes sociais, eu defendia, né? Então, eu acabei virando uma referência porque era um momento que quase ninguém... Eu me lembro que você era referência positiva e negativa. O pessoal dava pau. Isso, exatamente. Era dos dois lados, né? Então, só que aquelas pessoas que começaram a gostar, o fato de eu tentar convencê-los de que o Bolsonaro tinha boas propostas para aquele momento do Brasil, isso fez com que aquela ideia também, como se eu estivesse defendendo aquilo como um idealista, né? E isso foi tomando uma proporção. Quando chegou perto das eleições, fui convidado pelo pessoal do PSL para coordenar o PSL aqui na região. Você não tinha pretensão nenhuma? Só queria defender o Bolsonaro? Tanto que a primeira conversa que nós tivemos foi que eu fosse candidato e fosse presidente. Aí eu falei assim, não, candidato eu não quero ser, mas eu quero ser o presidente para ajudar. Daí eles aceitaram, não, então tá. Aí tu acha os candidatos da região, aí nós começamos a ir atrás dos candidatos. Então, inclusive, o Daniel Freitas foi nós que corremos atrás dele, né, para ele vir pro partido. Brincando ou não, nós convidamos ele para ser, inclusive, candidato a governador, assim, né? Porque até então a gente não tinha naquele momento. Tudo era assim, tudo era também, muito... E poderia ter sido governador hoje. A gente fala que ele poderia hoje ser o governador do estado. Mas é melhor o Dani em Brasília ou o Dani aqui? Ou o Dani como governador? Não, o governo do Moisés está fazendo... Tá bacana, tá tranquilo. Então, tá um governo bem técnico, então assim, então estou gostando. Então, aí eu comecei a coordenar o PSL aqui na região e daqui a pouco, na busca de nominatas, o meu nome saiu ali, naturalmente, como eu estava sempre na frente, fazendo entrevista, fazendo evento, fazendo churrasco com o Bolsonaro. Isso que é pesquisa? Você tem alguma pesquisa ou não? Não, entre nós ali. Entre nós ali, é isso, entre nós. E aí começou até que o Daniel veio, me incentivou também a participar, outro veio, então vamos lá, né? Não tem eu, mais uns 2, 3. Conversei com esses 2, 3 que já estavam se movimentando, se eles não se importavam, porque eu estava entrando no meio do caminho. Eles me deram apoio, eles entenderam até que o momento seria meu, porque eu já estava com esse movimento, né? E entrei e deu certo, o pessoal abraçou. Não prometi nada para ninguém, não prometi cargo, não paguei ninguém, foi... Como é que foi a campanha? Foi limpa, cara? Foi limpíssima. Mas você apertou muitas mãos. Bastante. Aquela campanha política de verdade. Foi 45 dias saindo às 7 da manhã e voltando às 10, indo no comércio, e entregando panfletinho, explicando minhas propostas. E a minha principal proposta, eu sempre tinha aquele medo, né? Porque eu sabia que na política tinham pessoas boas. Mas é sempre aquele jargão, né? É tudo vagabundo, é tudo ladrão, é tudo mamador, né, da teta do governo.
E eu precisava fugir desse jargão. Então, por isso que a minha primeira proposta, a minha principal proposta era o corte de privilégios, né? Então, eu fiz um estudo, uma análise do que um deputado ganhava. Até, inclusive, foi interessante, porque meu primeiro objetivo, eu venho da iniciativa privada, ganhava bem, assim, muito bem, inclusive, como dentista. E eu precisava saber o que se compensava, eu sair da largar minha vida privada. Isso, eu precisava, eu tenho uma vida, tenho uma família, precisava saber se compensava. Valia a pena, Então a minha primeira indignação foi quando eu tentei achar no site da transparência e não achei nada. Não consegui entender o que era, o que tinha, o que estava disponível. Eu tive que ir atrás de pessoas especialistas em mexer naquele site para achar para mim. Então já não é coisa de povo, né? Por povão. Já não é. Então, assim, por isso que aí eu me indignei e falei assim, porra, se eu ganhar, a primeira coisa que eu vou fazer é botar mensalmente tudo que eu gastar na Assembleia, tudo que partir do meu gabinete, do meu mandato, eu vou expor na internet. Eu vou botar o que eu tenho disponível e o que eu uso. Eu já falei assim, não, eu vou botar a minha transparência. A pessoa que quer saber da minha transparência vai saber todo mês. Independente da Assembleia. Independente. Então eu faço a minha transparência e isso foi uma das minhas propostas. Então, a pessoa já não queria que você ganhasse por causa disso. Eu acho que sim. Já de começo. Eu acho que sim, já saí patina na de saída. E a minha segunda indignação foi quando eu encontrei. Aí quando eu encontrei os valores, e aí eu vi que realmente era um absurdo. Quão absurdos são, Gisele? Por exemplo, na época que eu achei, ainda tinha, porque ano passado, por exemplo, tinha o auxílio moradia de 4.000 e poucos reais. O auxílio moradia. Hoje não tem mais, graças a Deus. Mas na época tinha. Na época também tinha o saúde limitado. Tu poderia ser tratado em qualquer lugar do país e tu ser todo custeado pela Assembleia. Por exemplo, aquele Aldo que morreu, né, faleceu, mas ele gastou 6 milhões no Albert Einstein. Ele todo custeado pela LESC. E outros também, teve vários, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, todo mundo sendo tratado nos melhores hospitais. Também, eu falei que não pegaria, não aceitaria, nem mesmo que aí tu também tem a opção de ter um valor para te fazer o teu próprio, para te fazer um valor disponível para te fazer a tua carteirinha na Unimed, plano de saúde, que eu também rejeitei. Eu ia pagar do meu próprio salário. Tem o carro que hoje cada ainda, deputado tem um carro tem direito a um carro à disposição que tem um custo de média aí de 4.500 a 5.000 por mês. Esse carro, um aluguel de um Corolla. E se tu não pega esse Corolla, tu tens o direito de receber na mão R$6.012 por mês, como forma de indenização, por tu usar o próprio carro, né? Essas coisas absurdas. E tudo isso aí eu vou somando. E aí já deu vintão aí, nessa brincadeira que você falou aí. Mas só que aí, como eu te falei, não tem mais o auxílio moradia, né? Mas aí tem outras coisas, o gabinete sul, vamos dizer, mas o gabinete de base, que também tem uma disposição de alguns valores, diária, combustível, passagem aérea. Mas tem um limite de gasto? Diárias. Você tem um limite de gasto como deputado? Você pode gastar até tanto? Tem um limite. Mas deve ser gigantesco. O verba de gabinete, por exemplo, para salários é de R$112 mil mês. A minha proposta é de usar até 60% no máximo. Tá? Então vai fazer sobrar os outros 40%. Mas como é que os outros deputados te enxergam quando você começa a falar isso? Eles não gostam. Eles querem a tua cabeça, imagina. Não gosto porque, inclusive, eu faço minha prestação de conta, eu colo na porta do meu gabinete lá. Que a pessoa entra, passa no corredor, tá ali. O cara vai adorar, os outros adoram. No começo eles tiravam e botavam fora, botavam do lado, aí agora eles não tiram mais, porque eu sempre boto um novinho. Então tá lá a prestação de conta, quem passar lá vai saber quantos que o gabinete gasta. Então eu acho que esse respeito com o dinheiro, né, porque as pessoas assim, por exemplo, eu tenho o nosso colega que está economizando, porque é da minha cidade, e eu não dei os parabéns para ele, vou dar. Ele está deixando de gastar, que se não fosse eu fazendo isso, ele não faria. Outros estão com essa cobrança das pessoas, também estão começando a ficar mais... E isso ajuda, né? O exemplo, já que eu não posso propor o fim disso, ou a diminuição, ou uma regulamentação disso aí. Não consigo fazer isso. Mas, Gessé, mesmo que esses deputados ou alguns políticos aceitem as suas ideias, né, meio goela abaixo, já está valendo, né? Já está valendo, já é o está exemplo. valendo. Se eles começarem a partir da hora que o povo tem que cobrar deles, né? Então isso acontece, cada vez que eu faço a prestação, eles marcam os deputados tudo embaixo. Mas eu quero saber realmente o quanto você sofre de pressão lá dentro por pensar desse jeito. A pressão vai ser no estamento burocrático, né? Por exemplo, tem alguns
algumas burocracias para te propor coisas, né? E eles começam a te podar isso? Começam não, eles simplesmente falam assim, ó, se tu continuar assim, a gente não vai aprovar nada teu aqui. Eles falam assim mesmo, na minha cara. A gente vai continuar assim, se tu fizer assim, não vai dar. Se tu fizer assim, tu vai querer, não vai conseguir. E também estou sendo podado dentro do próprio partido por causa dessas condutas, né? Porque os outros não fazem, só eu faço. Então, isso sempre deixa eles numa saia justa. Mas isso é uma promessa de campanha, já falei que não vou parar de fazer. Vou continuar fazendo e vou somando. Hoje, 6 meses já como deputado, te arrependeu de alguma coisa? Nada. Nem tudo tá certo. Feliz como deputado mesmo? Tô, porque eu sou bem idealista, né? Eu tô lá por um ideal, não tô lá para ficar 4 anos mamando. Não, eu tenho lá um objetivo de fazer alguma coisa diferente, de fazer uma legislatura diferente. Muita coisa eu entendi depois que eu cheguei lá. Né? Eu cheguei lá assim com algumas ideias, cheguei lá e vi que talvez não era o meu propósito, não era bem aquilo, seria outro propósito. Mas te chamaram no cantinho, já sem falar só, Gessé? Só o meu partido. Nunca? Um deputado só, Gessé, que isso? Dá uma aliviada. Sim, devagarzinho. Já chegaram uns 2 assim, mas não me chamaram, mas numa oportunidade de conversar assim, ó, vai, pega leve, vai devagar, te dando aqui, inclusive prefeitos aqui também já. Tô te dando uma dica, eu tô aqui há mais tempo. Sempre aquelas dicas maravilhosas, né? Mas então eu não tô lá para agradar as pessoas, assim, para agradar todo mundo, não vou conseguir agradar, e muito menos agradar os meus colegas lá. Eu sou um cara simpático. Né? Eu vou lá, recebe todo mundo, bate papo com todo mundo? Converso todo mundo, falo todo mundo, não fico fechado lá, não sou assim. Agora, meu voto não tem preço. Tem deputado que nunca é visto lá? Tem uns caras que tu nunca enxerga ele lá? Tem. Não, tem uns caras que nunca estão lá, pô. Estão sempre trabalhando muito, já sabe. Estão trabalhando muito. Acontece isso aí. Isso é uma coisa que, inclusive, eu ainda não fui para a tribuna falar, mas tem pessoas que eles falam, né? Tô viajando para cá, tô viajando para lá, tô viajando. Pô, mas a gente é pago para estar aqui vendo as leis, revendo e votando. Tem um trâmite, tem um custo aquela casa. Tu não tem que sair dali para fazer não sei o quê. Terça, quarta e quinta, pelo menos, quando funciona, você tem que estar ali, participando, vendo o que entra, vendo o que sai, vendo o que é bom, o que é ruim, analisando. Tem gente que chega lá para votar, não sabe o que vai votar, não sabe o que tem para votar. Isso para mim é um absurdo e o principal objetivo do legislador aquilo ali. Você lê tudo, Gessé, o que passa? Tudo que vem? Até tem indicação, moção, tudo. Eu voto contra a moção, que ele lá... Eu cheguei lá, eu cheguei nos primeiros dias... Moção o quê? Moção rosa, essas coisas? Nome de rua? Moção assim, essas tranqueiras assim? Que é uma homenagem pro não sei quem que fez não sei o quê. Aí eu leio tudo aquilo ali, que chega a ordem do dia, chega ali minutos antes, eu pego e começo a ler, daí às vezes eu gosto muito de olhar os que o PT faz, né? Aí eu olho ali, isso aqui eu não concordo, e no começo assim, eu queria, mas eu vou votar contra isso aqui, cara. Daí eles assim, não se vota contra, deixa, tu vai desgastar, assim, do próprio partido, o pessoal me dizendo assim. Eu ficava agoniado com aquilo, assim, sabe? Mas não pode, porque isso aqui vai lá pro site, vai estar as pessoas vendo que eu votei favorável àquilo ali. E aí tava lá o PT agradecendo o sindicato, não sei do que, aí eu comecei a votar contra, eu não quero nem saber, eu vou lá, me fala assim, eu não vou votar a favor, tal. E agora até tem algumas outras pessoas... Já começaram a se contaminar também. Então eu comecei a fazer isso aí, então contra as minhas, às vezes vão lá, mas as partes ideológicas, assim... Mas vamos falar um pouquinho mais dos projetos na volta, pode ser? Vamos lá. Show de bola! Comigo hoje aqui, ele que é deputado estadual, mais de 30 mil votos, Gessé Lopes. Fica comigo que eu já volto. Voltei aqui no programa Humanos e eu tenho o prazer de receber ele, que é um cara que tem as suas ideologias bem definidas, é faca na caveira. Faz jiu-jitsu também? Faço jiu-jitsu. Ainda faz? Não, tô Agora acabou. parado. Karatê também, não faz mais nada? Tá difícil. Acabou. Só Agora musculaçãozinha. Só política? Faço uma academiazinha para manter, né? Deputado Gessé Lopes aqui, poxa. Vai querer ir para reeleição ou tá muito cedo para falar sobre isso? Quem decide é o povo. Você não decide nada, Gessé? Não, se o pessoal que me apoiou lá achar que eu fiz um bom trabalho e achar que eu devo continuar, vamos lá. Eu tô aí, né? Quero ajudar. Mas é pouco tempo também, né? 6 meses, não dá tempo para muita coisa ainda. Não deu para muita coisa, deu para o máximo que eu consegui fazer é entender como que funciona aquela casa lá. O quão errado as coisas acontecem lá. É decepcionante mesmo? Bastante porque, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Existe lá a CCJ, é a primeira comissão onde um projeto entra, porque ali deve ser feita uma análise técnica do produto e não uma análise política. O que é isso? A CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. Eles pegam o projeto e eles analisam se aquele projeto pode ser proposto pela casa. Por exemplo, geralmente o que mexe em orçamento, o orçamento do Estado, a gente não pode propor, porque quem faz isso é o administrador, é o executivo. Então a gente não pode propor lá que se aumente
o honorário de alguém, que se dê mais privilégio para um, ou que tire isso, que aumente secretaria, ou que... A gente não pode propor coisas administrativas, ou que faça a reforma da escola tal, ou que estadualize as estradas municipais não sei de onde. A gente não pode fazer coisas, levar para o Estado coisas... Mexeu na grana não pode. Não pode. Tá? Então, basicamente, isso aí. E aí tu chega lá, e são medidas populistas, né? São medidas que atrai uma certa popularidade, porque são questões financeiras. Atrai visibilidade, voto, isso. imagina. Exatamente. Então tu chega lá num lugar desse, na CCJ, e eles e são 10 políticos fazendo análise técnica. Ou seja... Fazendo análise política. Análise política. No final eles debatem o mérito, porque ali não é para debater o mérito, é para debater a constitucionalidade do projeto. Eles debatem méritos, uns ou outros tentam, até melhorou esse ano, mas ainda está ruim, mas hoje o governador vetou um monte de coisa inconstitucional. Inclusive o STF já disse que 80% dos projetos passados nas assembleias e na Câmara é inconstitucional. Porque é isso, aí chega lá, é o projeto do amigo, do amigo de todo mundo. Eles precisam de 6 votos, passa. Aí vai para a tramitação, aí é um voto popular, ninguém vota contra, aí vai para o governador. Aí o governador pega assim, isso aqui é inconstitucional. Pronto, tchau. Aí ele pega, veta. Aí ele veta, aí ele volta para casa, o veto. Aí tu geralmente derruba, porque as pessoas têm medo de votar contra um projeto popular. Por exemplo, a questão do hospital lá, de 10% lá para o hospital que queria destinar, garantir esses 10%, é um projeto inconstitucional. Voltou para cá, só eu e o Bruno que votamos contra. Enchi a casa cheia, as galerias cheias de pessoal do hospital, ninguém teve coragem de votar contra pela constitucionalidade, só eu e o Bruno. E aí votou, aprovou, e o governador ele tem que fazer, ou ele tem que aplicar, ou ele faz o MADIM. Que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso vai judicializar. Aí tu judicializa, o que acontece? É mais gasto. Só o que você falou, você imagina a enxada que já deu aí. Agora quando tu já gastou da burocracia, do tempo da casa, de toda a tramitação, do tempo que tu usa o funcionário para analisar aquilo ali, para no final não dar em nada. Tá, você está falando de gasto agora, quero outro gasto. Ponte Hercílio Luz, vai. O gasto mais fantástico de todos. Isso aí, isso é um buraco sem fundo? Então, nós estamos ainda trabalhando uma base, né, do que aconteceu lá. Nós estamos lá ainda nos anos 90, 80. Estamos em 90 ainda? Porque o forte, o quente vai ser de 2004 para cima. Dali vai ser, tem as licitações mais pesadas ali. Você não tem medo de mexer nisso tudo, Gessé? Não sei. Às vezes as pessoas me perguntam, não sei, não passa, acho que, sei lá, não passa as coisas pela minha cabeça, talvez. Eu falo o que tem que falar, às vezes eu falo e pronto. E eu não meço as consequências, talvez, mas estou lá para fazer o certo, né? Então não vou fugir do compromisso. Então eu apoiei bastante a abertura da CPI, conseguimos, estou ajudando bastante nessas investigações, na apuração. Hoje não tem ainda, não tem como dizer. O que existe sim é uma negligência do Estado total, né? Uma ponte como aquela tem que ter uma manutenção desde o início dela. De ferro, ela tem que estar toda hora sendo supervisionada. E não foi. Durante 40, 50 anos, ninguém olhava para a ponte. Aí quando for olhar, já não tinha mais conta. E aí, de lá para cá, foram feitos vários aditivos, várias formas, e aí ninguém tinha qualidade. Um fala que o outro não tinha qualidade técnica para assumir aquele compromisso, por isso que não deu certo. Um fala que era reforma, outro fala que era só manutenção, e não sei o quê. Assim, tá batendo, o pessoal batendo cabeça. Mas nós estamos construindo a base para chegar no quente depois, para eles não jogar a culpa lá para trás, né? Então a gente está construindo o que foi os anos 80 e 90 da ponte, e depois para a gente começar a apurar onde realmente tende a ter alguns maiores problemas. Quando é que tudo isso acaba? Você acha que esse ano ainda, 2019? Não, obrigado, né? Porque tu tens 120 dias e tu pode prorrogar para mais 120 dias. Então já está acabando agora esse mês, e aí a gente prorroga para mais 120. Obrigado, a gente. Aí você tem que encerrar. E aí o que? Inicia a CPI, é isso ou não? Não, a CPI já começou. A CPI já começou. Isso aí é a CPI. Essa Isso investigação e a documentação das empresas, a gente já fazendo... sabatinando os empresários da época, os diretores da época. Como é que é? Você chama o empresário, bota uma cadeira e... É isso. E dá uma judiada nele? Começa a questionar.
E aí, claro, a gente tem todo um amparo técnico por trás, né? Desembargador, advogados, tudo que a própria Assembleia oferece. Não é uma invenção da tua cabeça. Não, né? não, não, não. Tudo dentro da legalidade, tudo dentro do documento, é tudo documentado, assinatura, contrato, é tudo como se fosse um negócio... E se você for vencido nesses processos todos? Como assim? Se você não conseguir levar para frente isso tudo? Você pensa nisso? O que nós fazemos ali é apurar e mostrar para o cidadão, ó, o erro está aqui. A gente não pode prender ninguém. Aí depois, com esse laudo, a gente leva daí para quem pode fazer isso. Mas nós temos que dar uma satisfação para o povo. Ó, o erro da ponte está aqui. O erro foi isso, isso, isso. Quem mexeu foi isso, isso. Mexeu assim, assim, assim. Está aqui, ó. Aí a gente vai lá, leva para o Ministério Público e está pronto. Né? Então, é isso que nós estamos fazendo. E o sistema não vai te corromper? Meio corromper? É. Em que sentido? No sentido de que você entrar nas maracutaias, entrar nas tretas, você não tem medo disso? Não, não. De ser vencido por isso, pelo cansaço, cara? Acredito que não. É? Vai ser sempre combativo? Esse vai ser sempre o teu... Esse é o meu jeito. Eu sempre falo, eu não tenho ambição de ficar ali para sempre, não tenho ambição de me reeleger, de... Querer ser governador, isso. Não, você não. não pensa nada disso? Quem trabalha assim, ele entra dentro do estamento. Ele entra dentro daquele jogo político que tem. Ao qual hoje já estou sendo retalhado pelo próprio partido, porque eu não tenho algumas votações que eu não vou com o partido. E aí isso causa um desconforto. Né? Bem grande, eu imagino. É, bem grande. E aí eles vão me cortando, vão me podando, não vão me dando abertura, não vão abrir as portas, mas eu não vou deixar de apoiar o governo independente. Você acha que esse seu jeito de fazer política é o jeito que todo político deveria ter? Ou não é muita pretensão sua, um político tão novo, pensar assim? Eu acho que eu represento uma nova política. E acho que a nova política ela tem alguns itens que são necessários, que é obrigado tu seguir. Não adianta tu dizer que é da nova política e chegar lá e fazer a mesma coisa. Então a transparência, a economia, a técnica, o foco. Não é o meu principal objetivo, é a análise das proposições, é fazer as tramitações de lei e não sair por aí atrás de feitos do governo e ficar batendo foto igual papagaio de pirata. Que, aparecendo bem, só. Só aparecendo, dizer que fez, que levou, e no final é um dinheiro que só está voltando para o povo de alguém que pagou para o governo fazer aquilo ali. Eu sou um pouco cético com relação a isso, mas não estou menosprezando, tem que ser feito. Eu, como deputado, eu posso indicar, ó, tá feia a coisa lá, né? Mas não vou ficar lutando lá dentro para poder conquistar isso do governo, entendeu? Isso é consequência, ó, levei lá, a escola tá ruim, tá feia a coisa lá, o governador, se puder dar uma olhadinha lá, e aí ele vai fazer a análise dele. Mas nessa barca que você está navegando, você está sozinho, cara? Ou tem mais gente com você na Assembleia? Cara, eu acho que talvez o Bruno Souza tem uma linha bem parecida com a minha, mas não sei se nós pensamos 100% iguais, assim. Mas hoje, se eu dizer que tem alguém mais parecido comigo, seria o Bruno. O Bruno ele tem uma qualidade técnica maior, assim, ele é economista, ele já vem da parte administrativa, ele já era vereador, então assim, ele é um pouco, ele consegue entender um pouco mais do que eu na hora de propor, enfim. Mas isso, então, é um cara já tem uma comunicação mais afiada, né? Eu saí do consultório. Ele dá palestra, enfim. Você tinha uma abordagem, né, cara? Os teus clientes. Ali. Então eu estou aprendendo a fazer. Tu imagina eu sair do consultório e agora tem que ir para um plenário falar para 40 deputados e mais um monte de gente vendo e coisa que eu não posso dar um tiro no pé. E tudo que você fala reverbera. Né, então é assim, tem que saber o que está falando. Apesar de às vezes eu ser meio intuitivo, meio impulsivo. Já distorceram muito o que você falou, cara? Teve a questão da cultura do estupro, né? Pois foi um caso bem complexo. Ali sim. Foi ali, eu acho que no mais isso. Porque eu procuro, apesar de eu ser assim meio... Falo o que quer, o que pensa, eu acredito que a minha conduta, ela não dá margem para as pessoas me atacarem de forma que seja assim, realmente vai me derrubar ou vai me desmoralizar, enfim. Crítica, você recebe muita crítica? Rede social, pessoal... Só elogio, só recebo. É mesmo? O pessoal não te critica, cara? Não, eu só recebo crítica da esquerda, né? Daí para mim é um elogio. Aí é combustível para você? É elogio, boa, vem de ti, pô, que bom. O dia que tu me elogiar, eu começo a repensar. Eu vou ficar preocupado. Enquanto isso, tá bom. Tá, deputado, novos projetos. O que está vindo para aí em 2019? O que você vai inventar? Então, assim, eu não... A questão é o seguinte, projetos de lei. Né? Eu não estou lá para fazer lei. Com certeza eu vou ser um dos que menos vai apresentar projeto de lei. Porque eu acho que nós já temos muitas leis. O que a gente pode aqui ajudar o Estado com lei?
né? Eu acho que acho que a gente ajuda muito mais se a gente tirar a lei, tirar a burocracia e não interferir em iniciativa privada e procurar, e eu estou ali trabalhando nesse sentido, não só propondo alguma coisa, estou trabalhando, tem aquela do recesso parlamentar no final do ano, né? Acabar com o recesso, que eu estou trabalhando em cima disso aí. Você quer diminuir ou acabar? Eu quero acabar com o recesso no meio do ano. No meio do ano? No meio do ano. Então já fiz, foi meu primeiro projeto. E então meu projeto dentro da Assembleia seria mais nesse sentido. Tá todo mundo te amando lá. Todo mundo me ama. Você é Então eu quero acabar. Então assim, eu quero mais é tirar leis. Então estamos trabalhando como tirar leis, ver essas leis que não funcionam mais, que atrapalham, enfim. E a gente está, nosso gabinete foca mais em tirar leis do que fazer leis, né? E aí analisar as que vêm, né? Você analisa e luta por uma construção de justiça técnica, critica bastante. Pô, faz uma análise técnica, tá ali, eu não tenho que ir lá conversar contigo para te passar isso aqui, tu tens que olhar se a coisa é boa ou não. Não voto em bloco, eu não dou meu voto para bloco, para partido, para governo. Seu voto é seu? O voto é meu, eu faço lá no meu gabinete, entro lá, analiso, tenho a assessoria técnica que me ajuda, a gente constrói, eu vou para votação já tudo, o que eu vou fazer? Não tem conversa, não tem ninguém que vá ali e vai mudar meu voto. Entendeu? Se alguém mudar o meu voto é porque eu não estou convicto daquilo ali. Ou eu sei lá qual é a pretensão de cada um. Sabe uma coisa que a gente não pode mudar? O quê? É o tempo, acabou o programa, infelizmente. Não tem jeito. Então aí, volta na próxima. Vai ter que voltar, não tem jeito, demorasse para vir, hein? Pois é. Você tá mais de mês na lista que você tá me enrolando. Pois é. Deputado. Não, mas fica à disposição aí. Prazer te receber. Opa. Tá, o pessoal quer te encontrar. Meu celular é o mesmo há 14 anos. Mas dá para rede social também? Tem também, tem pessoal? Tem as redes sociais ali, Gessé Lopes, deputado Gessé Lopes. Deputado Gessé Lopes? Vai estar lá. Gabinete tá aberto? Hoje eu vou lançar a minha prestação de conta somada ao maio já com mais de R$400 mil economizados. Você coloca o quê? Nas suas redes sociais? Boto nas redes sociais lá. Então dá uma conferida. É isso, fechou? Fechou. Prazer receber ele, deputado estadual, mais de 30 mil votos. E o cara está sendo odiado na Assembleia Legislativa. Deputado Gessé Lopes, aqui comigo. Você já sabe, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui comigo, Mano Dal Ponte, no programa Humanos. E não esqueça de uma coisa, fazendo conta direitinho ou não, fazendo projeto ou não, colocando as coisas como nos seus lugares, somos todos humanos.